Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Espaço Taori, estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço para tornar o seu evento inesquecível. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Mês de outubro, completamos um ano de casa, um ano de TV Cultura Litoral e também 3 anos de projeto Tricotar. E teremos então uma série de programas especiais com a presença das minhas tricoteiras e as minhas tricoteiras experts. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. O Tricotar teve a estreia do projeto em outubro de 2021, mais exatamente no dia 15 de outubro. Ele foi um projeto que começou a ser pensado na época da pandemia, quando eu fiz transição de carreira, porque eu não trabalhava com comunicação. E eu comecei a pensar em projetos que estivessem realmente alinhados com o meu propósito de vida. E hoje eu posso dizer que o Tricotar ele se tornou um dos projetos mais importantes da minha vida. Ele teve a sua estreia na rádio como um podcast, na Rádio Santa Cecília FM, que me abriu as portas. E a partir daí o universo foi trazendo mulheres que tinham esse mesmo propósito de crescer juntamente com outras mulheres. Eu sempre tive o meu time de tricoteiras, que são mulheres que participam junto comigo nos programas, trazendo esse bate-papo gostoso, leve e também com muita informação. Depois ele passou para uma temporada na internet, ainda como um podcast na internet. A gente gravava nos estúdios da Rede e foi também uma temporada linda e sempre recebendo e dando voz a mulheres com histórias de vida, com histórias para contar e compartilhar com a gente, para que a gente possa também se inspirar umas nas outras. E depois disso foi que ele teve a estreia no ano de 2023 na TV. Desde o começo, o objetivo sempre foi que ele tivesse esse formato de um programa de TV, esse sempre foi o meu sonho. E no comecinho do ano de 2023, ele teve a sua estreia na TV Santa Cecília. E aí o projeto foi crescendo, se consolidando, surgindo novos quadros, mas a essência do projeto sempre foi a mesma, que é o protagonismo feminino. Ele é um projeto que tem como apresentadora uma mulher, tem como comentaristas mulheres também no programa, e até então nós só recebemos mulheres como convidadas. E agora, em outubro de 2024, nós completamos um ano de casa, um ano de TV Cultura Litoral e eu estou muito feliz. Aqui já foram mais de 50 programas, o time de tricoteiras aumentou. Hoje, além das tricoteiras, eu tenho também as tricoteiras experts completando esse time incrível. E o que não falta é novidade por aqui. Hoje, além do programa da TV, realizamos também o Tricotalk, que é o nosso evento presencial, e voltamos às raízes com o Tricocast, que é o nosso podcast no YouTube. Eu só posso agradecer primeiramente a Deus, a todas as pessoas que acreditam no Tricotar, a minha produção, a toda a equipe da TV. E continuem por aqui comigo, que sempre vai ter muita coisa linda, muito programa incrível para vocês. E claro, sempre muitas novidades também. Começando então mais um Tricotar especial aí nessa série de 3 anos de projeto, um ano de casa aqui de TV Cultura Litoral. Te apresentar quem estará aqui comigo hoje. Nossa tricoteira, fotógrafa, Madame Retrato, seja bem-vinda. Obrigada, Van, muito obrigada. E a nossa tricoteira expert, especialista em organização da vida, da casa, do escritório, de tudo. Angélica Labluna, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, mais uma vez estar aqui.
Bem, semana passada teve o primeiro programa especial, né? Foi com a Mitra e com a Núbia, foi uma delícia. Descobri coisas que eu não sabia, por mais que a gente fala que tá sempre, né, em contato, aqui vocês falam bastante, mas realmente a ideia desse programa é trazer um pouco mais de vocês, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Vou começar perguntando sobre a infância de vocês. Como é que foi? Quais são as lembranças? O que foi mais gostoso? Quer começar, Angélica? Vou Vai. começar. Minha infância foi maravilhosa. Foi uma infância, assim, de uma menina que eu brinquei muito, 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 muito de boneca. Eu morava numa casa, assim, com piscina, uma casa, um quarto só meio. Então, assim... Onde você nasceu? Em Santos. Em Santos mesmo. Em Santos. E, assim, sou a filha mais nova. Meus pais tiveram 2 meninas, minha irmã e eu. Eu sou a caçulinha, filhinha do papai. Foi no mimo gostoso, naquele berço acolhedor, assim. Eu só tenho excelentes lembranças, assim, da minha infância. Foi uma criança que eu pude brincar muito. Que gostoso. Né? A imaginação, aquela coisa gostosa da infância, eu pude viver isso por bastante tempo, assim. Que maravilha. E, madame, o que podemos falar da... Eu acho que eu vou totalmente criança na contramão ali. Eu acho que eu fui uma criança muito querida, assim. Uhum. Eu acho que por conta da ausência da minha mãe, todo mundo quis me rodear de muito amor. Falar da infância é difícil. Eu já sabia que você ia chorar nesse programa, né, madame? Mas até para quem nunca ouviu, conta rapidamente assim, a história da sua mãe, né? Então, minha mãe faleceu com 29 anos, eu tinha só 5 meses. Então, as pessoas mais próximas, como meu pai, que cuidou de mim sozinho, né, meus avós, eles sempre me cercaram de muito amor. Uhum. E eu acho que sempre estimularam essa questão de ser criança mesmo, sabe, de brincar. Eu acho que o meu lado criativo vem muito daí, sempre me deram muitas possibilidades de mexer com criatividade desde criança. Mas no meio desse universo bonito, familiar, de todo ser rodeado de amor, a ausência da mãe sempre foi um peso muito grande para mim. Porque a gente sabe que é uma pessoa que não tem ninguém que substitua, né? Uhum. Você pode ter um excelente pai, um excelente avós, pessoas próximas, mas ninguém substitui a mãe. E eu tive uma madrasta muito incrível também, que chegou um pouco depois, na minha infância. Foi muito incrível, mas o papel de mãe eu não tinha. E isso marca algumas questões, assim, que vinha ali com o amor que todo mundo queria me oferecer, mas que tinham brigas judiciais muito severas. Então, até hoje eu tenho lembranças disso, sabe? De briga por conta de guarda judicial, são coisas que não se apagaram da minha mente. E eu sei que a infância é, de fato, algo que pode desencadear coisas lá na nossa vida adulta, né? E eu tenho certeza que teve sementes negativas que fizeram parte da minha infância, que até hoje estão ali em caixinhas que eu não tenho muita coragem de abrir. Mas, de modo geral, eu tive uma infância que, se eu parar para analisar, era amor demais, tentando suprir essa falta da minha mãe, assim. Então, hoje, com meu filho, eu tento fazer diferente, sabe? Dar amor e dar a presença que eu não tive. Então, eu acho que a minha infância foi isso, assim. E eu sei que a gente vai falar mais pra frente sobre a parte profissional, mas tem 100% de ligação a minha vida profissional com a minha infância. Então, as memórias positivas que eu construí foram através da fotografia. Então, a minha infância foi dessa maneira, assim, esse conflito de muito amor, de muito cuidado, de tentar suprir até de forma material, com brigas judiciais bem severas, com atritos muito bruscos, assim, entre adultos, e eu ouvindo coisas relacionado à vida financeira, coisas relacionado que fulano só tá querendo sua guarda porque tá com interesse no que você ficou de herança, o outro quer te comprar com um carro novo, sabe, essas coisas. Então são coisas que eu guardei muito, assim, da minha infância. E tinha as pessoas que não são da família, mas que elas faziam parte, assim, quando eu saía na rua, imagina eu ali com 6 anos, ouvi falar assim, não, você não devia ficar com seu pai, porque ele tá com você por isso, por isso, por isso, coisas negativas. Não, você não pode ficar com seus avós, porque o seu pai fez isso, isso, isso. Então eu cresci no meio desse conflito, assim. É uma infância bem dúbia de emoções, assim. Mas conseguiu superar a grande parte, porque todos nós passamos por coisas, né, que a gente vai superando ao longo
Sim, eu do acho tempo, que eu né? aprendi hoje, olhando assim como foi minha infância, eu aprendi muitas coisas, assim. É por isso que eu falo, eu tenho cuidado com algumas coisas que às vezes num dia a gente fala para um amigo, principalmente eu vejo isso com meu filho, que eu sei que aquela palavra pode ir para a vida adulta dele, sabe? Tem coisas que eu ouvi que as pessoas não devem imaginar que eu lembro. Que eu vi lá na minha infância, lá era só um dia que eu falei isso, não vai lembrar. E lembro. Então acho que eu aprendi muito isso, assim. Legal. A Madame falou de infância, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre maternidade, né? Todas somos mães também aqui. Mas eu queria trazer um pouquinho de família, né? Como é que foi, como é que vocês lidam com, família grande, não é? Uma família festeira? Quais são as lembranças que vocês têm, assim? Eu lembro sempre da minha família, festa de churrasco, então é tudo festa de churrasco. A minha família é de italiano, né? Então, festa, sempre mesa farta, apesar que em casa éramos em 4, né? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. A minha mãe não trabalhava fora, ela teve esse privilégio de poder criar a gente ali, né, o tempo todo, então eu tive, assim, uma mãe extremamente presente. Já o meu pai trabalhava muito para suprir isso tudo, né, para dar um conforto muito grande que a gente sempre teve, mas ao mesmo tempo ele era presente. Então é aquele tempo com qualidade. Ele trabalhava, ele tinha 3 empregos, mas quando ele estava em casa, ele estava com a gente, dando toda a atenção, de brincar, então eu não senti, né, e hoje como adulta, assim, eu não sinto essa coisa, a ausência paterna, de maneira nenhuma. A gente entendia que ele trabalhava para oferecer o melhor pra gente, mas quando estava mesmo. E em casa, meu pai gostava muito de festas também, churrascos em casa. Tem tios, tias? Tios, tias, primos, né? A avó só conheci uma que teve uma época que ela morou com a gente, 5 anos ela morou com a gente. Então meus pais, quando viajavam os dois, todo ano eles viajavam somente os dois, eles procuravam esse momento para eles, a minha avó ficava com a gente. Então, sempre foi uma casa assim com bastante festa, movimento. Nas férias os primos vinham todos para casa porque tinha piscina, tinha churrasco, então ficava assim. Então, eu tenho lembranças assim bem deliciosas, né, de uma época que eu acho mais importante, que é a primeira infância, né? Eu acho que quando a gente estabiliza assim muitas coisas na nossa vida que vão mostrar no futuro, pro futuro profissional, o que a gente é. E eu acho que quando hoje, adulta, mãe de 4 filhos, eu consigo enxergar a infância que eu tive com outros olhos, né? Hoje como mãe, né, de procurar oferecer o mais similar possível, apesar que o tempo é outro, as gerações, tudo mudou muito, né? Mas eu procuro trazer para eles coisas boas que eu vivi naquela época, junto com meus pais. O meu pai, ele é de Minas, né? Minha mãe, a maioria mora aqui. Minha avó materna, ela teve 12 filhos. Uau. Então, vocês imaginam, assim, a gente fala, vamos ter um churrasco hoje. Brincando, já tem 50 pessoas, né? Então, as minhas memórias, tanto de família, quando são muito... E a gente tenta manter isso sempre, assim, né? Primeiro juntava na casa da avó, aí a avó morreu, aí depois juntava na casa de um tio, aí esse tio morreu, agora juntava na casa de um primo, a gente tenta manter essa tradição, assim, né? E você, Nath? Eu acho que essa questão de celebrar é desde sempre, e eu sou apaixonada, então assim, eu sou muito apegada com celebração. Aniversário é o evento mais especial do ano. Mas em questão familiar, a gente tem tradição de se reunir no Natal e é indiscutível. Eu lembro que quando eu fui morar no Ceará, minha família paterna é de lá, né? E eu não tinha muita relação com a minha família paterna. Quando a gente foi pra lá, meu pai tava assim, desbravando o mundo que aqui, na época que ele era viúvo, vivia só comigo, ele não podia viver. Então era uma liberdade, assim. E nós fomos pra um sítio no dia de Natal. E a gente ficou lá e, tipo, tava o meu pai, os amigos, e não tinha aquela coisa de fazer a ceia de Natal. Menina, foi assim pra mim, muito diferente, porque a gente realmente tem essa tradição. Cada um da família leva um prato e junta todo mundo e faz amigo secreto. Então eu tenho muito apego por datas, assim, e principalmente pelo Natal e Ano Novo. A gente, é indispensável, tem que ter. E não importa se a prima brigou com não sei quem, não importa. Natal tem que estar todo mundo de bem. Faz as pazes pra celebrar. Tem que fazer. Que gostoso. Bem, a gente falou de infância, falou de, né, vocês enquanto filhas. Vamos falar sobre maternidade um pouquinho, as 2, 3 aqui somos mães, né? No outro programa falamos sobre isso também. As viradas de chaves que a gente tem enquanto a gente é filha e depois que a gente se torna mãe, né? Para vocês, o que a maternidade
representa? Vai, Angélica. Para mim é a minha missão de vida. Quantos filhos, Angélica? 4. E a maternidade chegou muito cedo, né? Uhum. Eu estava com 17 anos quando eu tive meu primeiro filho. Você foi mãe aos 17? Mãe na adolescência. E depois o último já numa fase extremamente madura aos 37 anos. E as meninas ali intercalando. Então, assim, eles têm bastante diferença de idade, então a maternidade para mim veio em épocas muito diferentes da minha vida. Eu como mãe, esposa, mulher. Então eu pude ter essa vivência, essa experiência em épocas diferentes, em que a gente muda tanto e a maternidade muda também. Né? Então é óbvio, né? Assim, o meu primeiro filho era para mim o boneco que veio, né? E aprendi a ter responsabilidade. Minha mãe me ensinou tudo. E o boneco que não vem com manual de instrução. Exato. Já no quarto é aquela despedida dessa fase, então eu quero curtir muito. Então, o quarto você foi mãe aos 37. Eu estava com 37. Diferente, muito diferente. E assim, eu entendo que eu existo por ser mãe dos meus 4 filhos. Eu sempre falava, desde muito pequena, que eu teria 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. E eu fui abençoada com os meus 4 filhos. Eu não seria a mesma pessoa, eu não vejo sentido na vida sem os meus filhos. Eles são o que me norteiam, assim, o termômetro da minha vida são eles 4. Que lindo isso, e a gente fala, são maneiras, né, eu acho que eu sou mãe de um filho só, e olhar você falando que teve 4 filhos em fases completamente diferentes. Uma né? menina de 17, uma mulher de 37. Exatamente, né? Exatamente. Tem muita diferença? Muita agora diferença. Eu tô curiosa. Muita diferença. A responsabilidade, ela vai aumentar. A gente vai entendendo, né, o papel de mãe com o passar dos anos. Aos 17... eu sou mãe dele, eu senti a responsabilidade de cuidar, de não deixar acontecer nada, mas aos 37, a gente já pensa, meu Deus, o futuro dele, o que vai ser, são outras preocupações. Por outro lado, o meu primeiro filho, ele espirrava e eu entrava em pânico. O 4º filho, já sei como é que é, toma aqui o remedinho. Fica aí. Então, são experiências diferentes. E eu queria muito ter menino e menina, e eu tive 2 casais. E é diferente também, né? As meninas, as filhas, a gente se enxerga, a gente vê as fases que elas passam. A minha filha tem 25 e a outra tem 18. Então, são fases diferentes. Mas a gente se enxerga, a gente lembra, eu pensava assim... Eu fiz assim, e já no universo dos meninos, eu tenho que recorrer ao pai, porque eu falo, meu Deus, o que está acontecendo agora? Por que ele se tranca no quarto desse jeito? O que está acontecendo? Não, calma, é assim mesmo, é a fase. Então a gente precisa, porque são mundos diferentes. São mundos. O que você prefere mais? Menino ou menina? Não, os 2. Eu queria assim, sabe? Mas é bem diferente. Menino e menina é diferente. Mas as preocupações são as mesmas. Sim. As mesmas. O mundo, a violência, os namorados, as namoradas. A gente se preocupa igual. Muito, muito gostoso ouvir isso e bonita a forma com que você fala, né? Eu fui mãe só de um menino, então não sei o que é ser mãe de menina, né? Então vai ser muito legal ouvir isso, né, Nath? E nem ser mãe de mais de um, né? Só em ouvir eu falo, nossa, que loucura. E que grande experiência, porque ser mãe aos 17 e ser mãe nesse período, eu acho que não só pela idade que foi mãe do último, mas assim, a diferença desse período, quanta coisa aconteceu na sua vida nesse período. Total. O primeiro, mudou? Eu prestei vestibular, eu estava grávida de 9 meses. Uau. Eu fiquei 4 horas sentada fazendo a prova com aquele barrigão. E já o quarto, o último, eu já não trabalhava fora mais na época. Ele nasceu e eu fui morar no exterior. Então, assim, são experiências diferentes. Né? Então, não tem como a maternidade ser igual. A base de educação, de princípios, claro, isso não muda. Mas a vida muda muito. E a gente muda com a vida, né? E acaba sendo diferente. Sim. Eu falo, eu acho que eu não tenho pretensão de ser mãe novamente. Mãe de Miguel, né? Pois é. Mas eu hoje analisando, quando o Miguel nasceu, eu tinha 22 anos, e quando ele nasceu, eu fazia umas coisas que eu já olho e falo, meu Deus, era tão simples assim, como ele tomava mamadeira de madrugada. Era simples, era só levar uma garrafinha térmica e o leite da fórmula.
Eu fazia uma coisa, enchia uma vasilha de isopor e botava água ali dentro e botava mamadeira. Eu falei, gente, era tão simples, era uma garrafinha térmica que resolvia tudo. Então, assim, detalhes tão pequenos, eu falo, gente, o que faltava na minha cabeça? Mas a minha maternidade, essa semana passada eu conversei muito sobre isso, que eu ouço as pessoas falarem sobre a maternidade e é sempre 2 pilares. Ou elas se depararam com algo tipo, meu Deus, como é difícil, eu não sei ser mãe, ou ai, nossa, é perfeito pra mim. O Miguel tem 7 anos e eu vivi os 2 nesse período de 7 anos. Porque eu comecei descobrindo minha gestação não querendo de maneira nenhuma ser mãe, não era uma coisa que nem de longe estava nos meus planos. Eu me via saindo pra trabalhar, pra ir pra academia, pra encontrar amigos, mas nunca me vi sendo mãe. E eu tinha, na verdade, assim, uma aversão muito grande à maternidade. Então, quando eu descobri que ia ser mãe, pra mim foi, acabou. Agora acabou. E aí, meu filho veio, aí eu comecei a amar o Miguel. Mas eu não amava a maternidade, porque tudo que cercava a maternidade pra mim era muito pesado. Ai, você precisa ser de tal maneira. Você precisa agir de tal maneira. Ele é a sua prioridade. Eu falava, gente, não faz sentido na minha cabeça. Então eu passei alguns anos amando o Miguel e querendo que ele fosse meu sobrinho, meu afilhado, mas menos que ele fosse meu filho. E Nath, você sabe que como o meu filho mais velho, todo mundo achava que ele era primo, irmão, menos filho. E aquilo me doía. Sério? Olha que loucura. Ai, como me doía. Como são as experiências, né? E ele super parecido comigo, achavam tudo menos filho. Eu falava, é meu filho. Eu saía com ele pra caminhar no calçadão, levar na praia, tomar o solzinho, era tudo certinho com ele, né? Com todos. Ele, pela idade que eu tô contando, a experiência com ele. E eu parava lá, ninguém. Seu filho? Não, como? É meu filho. E eu ficava triste. Pois é. E aí, há algum tempo, eu venho caindo na real que eu acho que chegou uma maturidade na maternidade pra mim. Então, assim, hoje eu tenho um cuidado, que nem eu falei, em muitas coisas que eu vou verbalizar pro Miguel, eu realmente raciocino antes de falar algumas coisas pro Miguel. A minha forma de reprimir ele, hoje eu tenho cuidado no meu tom de voz. E eu não imagino esse menino sendo qualquer coisa na minha vida, a não ser meu filho. Eu aprendi muito com ele, e todos os dias, hoje eu saindo da loja, ele virou pra mim e falou assim, mãe, faz um programa lindo, porque eu vou assistir. Eu saí assim, pronto, lavando de chorar, eu falei, pode deixar, filho. Então, e é muito legal também você falar isso, né, você compartilhar, porque eu acho que talvez em um momento aí da vida era uma coisa que você também não compartilhava, né? Exatamente. Mas por que eu acho interessante dividir isso? Porque às vezes tem outras mulheres que passam por isso e se julgam. Eu me julguei demais porque eu não me encaixava em nenhuma caixinha. Eu falava, gente, eu não sou isso, mas eu também não sou aquilo. E agora? E você verbalizar que você não queria ser mãe, você já sendo, e eu falava, gente, eu amo esse menino, eu só não queria ser mãe. As pessoas faziam assim, ó. Eu falava, gente, mas e agora? Eu não me enquadro nessa caixinha que vocês da sociedade criaram. Aí a maturidade foi vindo, e não que isso seja que o pensamento que eu tive seja incorreto, não é isso. É que eu acho que agora chegou algo que eu não sei descrever. Eu durmo e eu acordo pensando em ser uma pessoa melhor para inspirar meu filho a ser um bom homem. Que legal, que lindo então, também. Eu acho que a maternidade é por aí comigo hoje em dia. Falar de maternidade é sempre isso, né, gente? É sempre lindo. Chegamos aqui ao finalzinho do nosso primeiro bloco dessa série de programas especiais. E a gente volta agora para conhecer o negócio dessas mulheres aqui. Vamos para um break e a gente já volta. Estamos de volta, então, com a nossa série de programas especiais, aqui o nosso segundo bloco, mas antes de continuar aqui o nosso bate-papo, vamos dar uma olhadinha aí no nosso Tricotando Histórias. E tem estreia com muita alegria aqui no Tricotar, o Tricotando Histórias, que vai trazer para vocês histórias inspiradoras de mulheres que as suas vidas são verdadeiros exemplos de amor, resiliência e muita coragem. E a primeira história que eu vou contar para vocês é a da tia Sandra, que na sua casa, na sua comunidade, ela mostra para crianças e adolescentes que todo mundo é capaz de sonhar.
E eu já tô aqui com a tia Sandra, nós estamos no centro de Santos. Eu vou começar te perguntando que assim, o que mais me chamou a atenção quando a gente conversou foi que você falou que não tem uma ONG e que todo o seu trabalho é desenvolvido na sua casa. E eu já conversei com as pessoas que estão aqui, as pessoas têm um carinho enorme por você. Então eu quero entender como é que começou essa história. Boa tarde, né? Eu estou muito emocionada. Eu também. Aliás, sempre quando eu falo do projeto, sempre quando eu falo das crianças, sempre quando eu falo da comunidade, eu me emociono porque é amor. Uhum. O que move a gente é o amor. E a nossa história aqui com a nossa comunidade, né? Que são os cortiços. Uhum. Eu sou conhecida como a tia Sandra dos cortiços, né? Começou tudo nessa árvore. Que ela por isso que a gente está aqui, né? Isso, que ela representa, né? O Ícaro e o Murilo, que foram duas crianças que morreram aqui atropeladas por um caminhão. Eles estavam brincando aqui de esconde-esconde, porque é o que eu sempre reivindiquei aos nossos vereadores, né? As autoridades. Né, que as crianças aqui da nossa área, eles não têm um local de brincar. Uhum. Eles não têm uma praça, eles não têm um complexo, né, onde tem várias coisas para eles poderem estarem brincando. Então as crianças estavam aqui, nesse local, brincando de esconde-esconde. Quando o caminhão saiu e atropelou os dois, o Ícaro tinha 10 anos e o Murilo tinha 8 anos. No primeiro ano que ia fazer de aniversário, né, de morte, nós resolvemos fazer uma festa, porque eu disse, já que eles morreram brincando, porque as crianças passavam por aqui e falavam assim, ai, ali morreu os meninos, ali a rua que morreu os meninos. Então eu queria transformar. Ressignificar isso. Transformar aquele verbo, né? Em vez de a rua que morreu os meninos, seria a rua onde tem a festa. Ai, que incrível. Né? E nós mobilizamos a comunidade, os vizinhos, e fizemos uma festa, que foi, na realidade, uma ação social, onde teve brincadeiras, teve a participação da prefeitura, né? Teve a Rua do Lazer. Nós montamos um palco onde as crianças fizeram uma homenagem para eles. Que legal. E nisso, eu queria que tivesse muita criança, né? Porque festa tem que ter criança, tem que ter gente. E eu comecei a ir para o mercado, panfletar, para que as crianças viessem. Tudo da sua cabeça, Tudo você da minha vou cabeça. fazer, Eu vou lá e faço. Aí convidei a comunidade que viesse participar da festa. E foi aí que eu conheci as crianças. E as crianças vieram, né? Pequenas, né? E essa rua foi fechada e foram 4 horas de festa, de diversão. Maravilha. Ao invés das mães estarem chorando, ao invés das mães estarem se lamentando, elas estavam cuidando das outras crianças, né? E a minha vizinha, que gosta de árvore, teve a ideia de plantar a árvore, que foram as 2 árvores, uma do Ícaro e a do Murilo. A do Murilo é uma amoreira, né? Que todas as nossas ações sociais são sempre feitas aqui. Ação do coração, a gente coloca os coraçõezinhos, fazemos sempre uma mesa. Já que você entrou nas ações, deixa eu já te perguntar, porque você me falou que esse teu projeto da tia Sandra é mostrar que todo mundo é capaz de sonhar. Então você realiza festa para as crianças, você leva as crianças no cinema, você... Isso, então... Como é que funciona tudo isso? O nosso objetivo qual é? É criar boas memórias afetivas. Sabe aquela coisa que quando você crescer, você nunca vai esquecer? Quando a gente é criança, a gente tem muito do que a gente viveu enquanto criança. A gente viveu quando criança. Então, a nossa ideia é criar boas memórias afetivas. O que essas crianças não têm. Sim. Né? Então, como criar boas memórias afetivas? Aí eu pensei, quem é que já foi no cinema? Tia, eu nunca fui no cinema. Então, nós vamos no cinema. Consegui ônibus, patrocínio com o cinema. Quem que te ajuda nisso tudo, sabe? Amigos.
Você vai falando, Amigos. vai mobilizando Eu as vou pessoas. mobilizando as pessoas são pessoas. tocadas. As pessoas e são ajudam. tocadas e ajudam, né? Eu sempre digo que Deus sempre em primeiro lugar, né? Eu falo, por que me tocou tanto essa história? Independente, né, de qualquer coisa, quando alguém quer fazer o bem, a pessoa faz. E você é um exemplo claro disso. Ah, sim, sim. O bem, ninguém é tão pobre que não possa doar e ninguém é tão rico que não possa receber, Sim, com certeza. né? Então, o bem, ele se multiplica. Você pensa que o bem não existe. Você fala assim, só existe pessoas más. Não. Não. Quando você vê, as pessoas se reúnem e as coisas acontecem. E o bem, ele vai se juntando e acontece. E é isso que tanto é que a gente tá gravando aqui e as crianças estão aqui em volta, a comunidade tá aqui, eles estão assim junto, sempre. porque Sempre. eu acho que você realmente transforma a vida, né? É, isso. É assim, né? Que nem eu falei, levar no cinema, é tão simples levar no cinema para eles, não é? Sim. Quando eles chegam no Gonzaga, que eles veem aquele mundo E a possibilidade de vivenciar aquilo, né? Então eu tiro eles da realidade deles, que é uma realidade vulnerável, né? E levo eles para outra realidade. E sempre digo, olha, onde você mora é bom, porque é onde você mora, é o seu lugar. Mas existe um lugar muito melhor, que é para onde você pode ir. E como você pode ir? Estudando, se dedicando. Eu sempre me coloco como exemplo para eles, porque eu falo para eles que eu já morei em Cortiço, né? Meu pai era alcoólatra, mas eu sempre tinha dentro de mim, que é o que a gente tem que ter dentro da gente, aquela vontade, aquele sonho, né? De se tornar um cidadão, de se tornar uma pessoa do bem, de se tornar, né, diferente. Eu tô muito feliz de começar a estreia desse quadro contando um pedacinho, porque eu falei, o que eu posso fazer é contar um pedacinho da sua história. Então, pra gente finalizar, eu gostaria que você falasse para quem quiser ajudar, quem quiser entrar nessa corrente do bem junto com você, como é que pode te encontrar, como é que pode fazer? Então, essa corrente do bem, ela mora dentro da minha casa, mora dentro do meu ser, né? E se vocês quiserem ajudar, é só entrar no meu WhatsApp, no meu Instagram. Nós temos o Instagram que se chama Sementinha da Esperança, né? Tá no Instagram, é só procurar. E lá vocês vão ver um pouquinho da nossa história. O próximo sonho a ser realizado vai ser o aniversário de 15 anos da Maria Eduarda, né? Que é um sonho. Aliás, não vai ser uma festa, vai ser a realização de um sonho, que é o tema do nosso projeto. Realizar sonho, transformar vidas, mostrar que sonhar é possível, que o sonho se torna realidade quando você acredita no seu sonho. E você tem que acreditar no seu sonho. Obrigada. E assim a realidade está aí. Estou muito é por isso feliz. que nós estamos aqui. Obrigada por receber a nossa equipe. Muito feliz de começar com vocês. E esse foi o nosso quadro, o nosso primeiro Tricotando Histórias, que vai trazer histórias lindas como essa aqui da tia Sandra, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Obrigada, viu? Vamos continuar então aqui o nosso bate-papo. Vou começar pela Madame, tá, Angélica? Tá bom. Madame Retratos. Dá pra gente? Vamos assistir o vídeo então, né? Vamos. Vamos lá. Roda o vídeo pra gente.
Eu sou suspeita para falar do seu trabalho, mas explica pra gente quem é a Madame Retratos. Eu fiquei só de olho para ver se eu ia aparecer nesse vídeo aí. 2 vezes. Quem é a Madame Retratos? Tudo começa lá na infância. Uhum. Um dia numa sessão de terapia, a minha psicóloga perguntou assim pra mim: você já entendeu a sua ligação com a fotografia? E aí eu falei pra ela, eu sou apaixonada e a minha ligação é essa. Eu amo ver mulheres assim, com autoestima elevada, que tenham compreensão de fato de quem elas são, não só sobre beleza, mas da capacidade profissional. Isso me faz muito bem. Ela falou: Nath, você conhece a sua mãe através de foto. Então a minha referência de mulher vem através da fotografia. Ali eu entendi que não era só um trabalho, que eu tava falando sobre propósito. E a Madame Retratos é meu propósito de vida, assim. A gente, além da fotografia, eu tenho algumas ramificações que a Madame surgiu na minha vida, como dar palestras, mas o retrato em si, ele veio desse lugar de a fotografia é mais do que foto, sabe? Não é só foto, é de fato retrato, é acessar lugares muito delicados na alma de cada uma das mulheres que eu já fotografei. E a gente tá falando de mais de 1.500 mulheres. Mais de 1.500 mulheres? 8 anos de fotografia e mais de 1.500 mulheres fotografadas. Bem, eu posso falar com muita propriedade, porque já fui madame algumas vezes, e o teu olhar, a forma com que você leva a gente ali naquela sessão, não só naquela sessão, naquele momento, mas no pré também, é completamente diferente de tudo que eu já vi, assim, então... E o cuidado, assim, com criar essa nova marca vem desde o nome, assim, porque foram noites pensando, eu queria criar uma comunidade onde as pessoas pudessem falar, não só assim, eu fui fotografado por fulana, eu queria que ela falasse, eu sou algo, porque eu fiz parte daquela fotografia, e aí eu falei, eu quero algo que represente, assim, um poder, que seja uma mulher elegante, isso independente de conta bancária, sabe? Eu quero que quando ela passar por essa experiência, ela sinta isso. E aí eu pesquisei em todos os lugares possíveis e imagináveis, Madame, o que significa Madame? E aí que nasceu a Madame Retratos. Que legal, que incrível. E aí hoje tem até lugares que as pessoas falam assim, como é seu nome mesmo? Porque eu só te chamo de Madame. Aqui você é Madame pra gente. Eu quero saber daqui a pouquinho sobre projetos futuros, mas vamos conhecer um pouquinho mais da nossa personal organizer, que também é uma profissão mega recente, né, Angélica? No Brasil começou nos anos 2000, né? E é recente, recente. E eu conheço um pouquinho da tua história, mas eu vou pedir para você comentar, vou pedir o vídeo, tá? Solta pra gente, Davidson. Aí eu escolhi um serviço de pré e pós-mudança, onde eu fiz toda a embalagem do acervo da minha cliente e depois na Casa Nova toda a organização, né? De acordo com as necessidades da família. Então, essa foi uma pré-mudança, então? A pré é quando eu faço toda a embalagem, aí eu tô mostrando um pouco como é feita a embalagem, e aí já o pós, mostrando o resultado, né, já na Casa Nova, toda a organização. Nossa, que sensação de paz. Da casa todinha dessa minha cliente. Aí eu peguei só um momento da organização do quarto, o closet dela, em que eu entrego inclusive com a cama posta, e o closet, mas eu fiz o apartamento inteiro, um apartamento de 500 metros quadrados. Um projeto desse, quantos dias de trabalho? Esse projeto eu levei 4 dias com uma assistente. Que legal. Mas vamos lá, antes da gente falar do projeto, quem é a Angélica Labruna, personal organizer? Porque hoje isso virou uma marca também, né? Exatamente. Eu sou fruto da pandemia. Eu estou completando 3 anos apenas, né? Ainda sou um bebezinho aí engatinhando no universo da organização. Mas um bebezinho de muito sucesso, né? Mas isso também é proveniente da minha infância. A minha mãe era a pessoa mais organizada que eu pude conhecer sem nunca ter feito nenhum curso. Algo muito natural dela e que eu acabei recebendo, né? Isso também. Dessa experiência, né, de viver uma vida organizada. E como é que é o seu trabalho? Para quem não conhece, a gente está falando de uma profissão ainda recente, como é que se a gente puder falar bem detalhado, quem que pode contratar, quais são os problemas que você resolve?
O primeiro contato sempre eu vou escutar a dor da cliente, né? Por que chegou naquele caos? Aí eu mostrei um exemplo de uma mudança, mas eu faço a organização do apartamento, do closet somente, existem vários nichos dentro da organização. Mas o primeiro passo é ouvir a dor. Por que chegou naquela situação? Por que ela me procurou? Né? Qual é a transformação que eu posso oferecer para aquela casa, para aquela família, para aquela pessoa? Então é ouvir, é um trabalho assim, a organização ela está atrelada a um comportamento, né? Toda pessoa ela tem um comportamento assim desorganizado porque a bagunça primeiramente está dentro dela. Então eu trabalho muito isso, não basta chegar lá e organizar e ir embora. É um processo. Como manter isso depois? Sim. Então, eu crio uma estratégia para que aquela família consiga manter aquele projeto organizado, aquela casa organizada. Então, eu criei também treinamentos para a funcionária da casa, né, em que eu ensino todas as técnicas que eu utilizei na casa da cliente. Então, é um trabalho que não é imediato, existe um passo a passo, um processo todo, né? Quando eu chego na casa da cliente, na verdade, a gente já estava em conversa há um mês atrás, né? Porque tem os produtos organizadores que vão ser utilizados, eu tenho que fazer medição de armário, o que ela quer colocar, o quanto ela quer investir também. Então, existe todo um processo para chegar no dia do projeto em si e aquela transformação toda acontecer. Angélica, eu acho que deve acontecer muito das pessoas te procurarem e falar assim, quanto que é para arrumar um quarto? Acontece isso? Muito, muito. Acho que existe um preço congelado, uma tabela, e não um quarto tanto, 2 quartos? Não existe isso. Ou muitas vezes fala assim, olha, meu guarda-roupa são 2 portas. Nem tá bagunçado. Não, 2 portas. Aí quando abre, cai tudo em cima de mim. Então, inclusive assim, as portas. Exatamente, não é o volume, né? Eu tenho que analisar o volume, né? O acervo da cliente. E eu acho que além do volume vai a questão dos materiais organizadores, né? Que você também tem sua linha. Isso, então, também. Isso vai contar quanto a pessoa precisa, quanto ela tá, que nem você falou, em questão de propícia a investir, exatamente. Né? É personalizado. É personalizado, por isso que antes existe a visita técnica. Né? Quando é em Santos, eu vou até a casa da cliente, faço toda a análise do projeto. Normalmente eu trabalho em São Paulo, então a cliente ela faz vídeos para mim, vários vídeos, e nesses vídeos eu faço um estudo e crio esse cronograma. É bem personalizado. Totalmente. Mesmo, né? Então, assim, o que eu fizer na sua casa, por exemplo, é diferente da casa dela, que tem uma criança, que tem a avó. Então, assim, eu tenho que conhecer, né, a vida, a rotina daquela casa para poder oferecer o melhor projeto. Eu sou suspeita para falar do trabalho de vocês, gente, porque eu sou uma admiradora, uma fã, então eu não posso nem falar, porque vocês vão falar, tá puxando sardinha, mas puxo mesmo, tá? Meninas, vamos falar de projetos futuros? Quero saber, porque assim, Madame fotografou mais de 1.500 mulheres, faz palestras, tem um negócio dela que é a Magnólia Camargo. O que tem aí de futuro? Antes da gente falar de tricotar. Eu acho que o primordial é assim, que ainda dá tempo das pessoas realizarem o ensaio delas nesse ano ainda, né? Porque eu atualmente sou especialista em ensaio de marca pessoal, então para empreendedores, empresários. E às vezes fotografa só mulheres? Somente mulheres. Tá. E aí passou o ano inteiro ela desejando dar ali uma cara de fato, a marca pessoal dela, e ela deixou o ano passar. Então, assim, a Madame tá num 2.0 que iniciou agora nesse mês. Então, assim, a oportunidade, o projeto de ensaio de marca pessoal tá muito mais completo. Então, além da maquiadora e da penteadista que já faziam parte da equipe, agora a gente tem uma pessoa responsável, querida aqui do programa, que faz a captação de vídeo. Então, ela sai com esse material de vídeo além da fotografia. Então, eu acho que essa dedicação de final de ano tá ainda mais completa para que ela possa entrar em 2025 falando, olha, eu garanti o meu ensaio de marca pessoal e vou dar um up nas minhas redes sociais, sabe? Que maravilha. E Magnólia Camargo também, Magnólia, né? Que a veia empreendedora não para quieta, né? É um projeto que tá assim, como é que posso falar? Floreando no coração? Florescendo? Florescendo, tá. Acho que fica melhor. Falando de flores. A Magnólia é uma marca de bijuteria. Sim. E a gente trabalha com designs ali diferentes de bijuteria. E aí fica lá no Boqueirão. Que legal. No Boqueirão, em Praia Grande. Então, estamos de portas abertas toda semana, cheia de novidades. É um projeto que eu amo. Que delícia. E você, Angélica, o que a gente pode contar de projetos?
as pessoas costumam, né, quando vai chegando o fim do ano, precisando organizar a casa. Eu preciso organizar minha casa. E é uma coisa que é o ano todo, né? Mas assim, o olhar é diferente para essa reta final do ano. Ai, quero começar o ano com a minha casa toda organizada. Então, ainda temos, né, vagas e datas, mas corram quem quer iniciar isso. Tem um projeto também de organizers que montam a casa para o Natal. Árvore de Natal, toda a decoração de Natal, mesa posta. Você faz isso também? Faço também. Então, existe essa correria agora de final de ano, as pessoas querendo organizar a casa e preparar a casa para as festas de fim de ano. É muito comum. Muito comum. Vamos fazer um especial, uma gravação para a gente mostrar uma organização de Natal? Muito legal. A gente pode passar num programa de dezembro. Maravilhoso. Isso é muito curioso, porque acredita, obviamente, a gente limpa a casa durante o ano inteiro. Mas a minha avó tem a faxina de Natal. Olha lá, tá vendo? É muito comum, eu falei, gente, nossa, é verdade. muito comum. E você falar que, assim, a decoração, para mim, isso é uma coisa muito distante. Eu já te falei, eu tenho muita dificuldade, e tudo bem, assim, porque para mim eu não tenho... A gente pode gravar lá na minha casa, porque a minha decoração de Natal, assim, eu amo, é a época do ano que eu mais adoro. Está no ar aqui, faremos então lá na Casa Angélica, eu vou lá só para ficar futricando e tricotando, porque na minha casa é no máximo uma arvorezinha, assim, ó, pra não dar trabalho de montar e desmontar depois. Olha! Vamos para os nossos agradecimentos e eu já volto aqui com mais um pouquinho de tricotar. Hoje a dica é como deixar a sua sala mais confortável. Primeiro que a gente tem que entender que o tato é o sentido que mais influencia no nosso conforto. Presta atenção no sofá que você passa mais horas na sua casa. Se ele tiver uma textura muito fria, como couro, corino, deixa sempre uma manta grande em cima dele. E sempre coloque tapetes grandes na sua sala para quebrar aquela textura fria do piso e com uma gramatura mais alta. E uma dica bem diferente é pendurar um tapete na sua parede, como um quadro mesmo. Coloque ele numa cor que você goste e uma textura bem legal, que na altura dos seus olhos você vai conseguir enxergar o aconchego dessa peça. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são responsáveis aqui pela ambientação do nosso cenário, duas empresas super consolidadas aqui no mercado de Santos, Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço e serviços para o seu evento, nosso Tricotal, que aconteceu lá também, Clínica Mitra, beleza e produtividade de dentro para fora, referência em terapias injetáveis e hormonais aqui da nossa tricoteira, que também cuida da minha saúde, e aos nossos parceiros, Aliadas Semijoias, sempre trazendo essas peças lindas aqui, ó, compondo os meus looks, envia para todo o Brasil, é só você chamar lá no Instagram, Alice Salazar, que cuida da minha maquiagem, da maquiagem das tricoteiras, fica ali no Shopping Parque Balneário, Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, e Clínica Juliana Costa, da nossa tricoteira, também doutora Juliana, que tem os melhores tratamentos em harmonização orofacial. Estamos chegando no finalzinho aqui desse mais um Tricotar especial, mas eu quero saber, tricotar para vocês, como é que foi, porque a gente está completando 3 anos de projeto, 1 ano aqui de casa, a Nath tem uma história que a gente se namorou aí pelas redes sociais, tomamos um café. Conta um pouquinho pra mim, o que representa isso pra você? Olha, eu assistia o Tricotar e eu amava, eu interagia pelas redes sociais e sempre era respondida. Eu falava, gente, que incrível, um dia eu quero pelo menos ir assistir. E hoje eu sou uma tricoteira. Mas olha, foi assim, um pedido pra Deus, eu nem sei se eu pedi exatamente assim, mas ele me atendeu muito em detalhes. E é um projeto que eu tenho, assim, muito carinho. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou uma tricoteira. Você tá há quanto tempo com a gente? Tem um ano e pouquinho, né? Já vai para quase 1 ano e meio. Fez parte da emissora, da outra emissora veio para cá. Que delícia. E a Angélica foi
Uma tricoteira, foi entrevistada, foi convidada. Só estou há alguns meses aqui, mas aprendendo muito, muito, muito mesmo. E hoje tudo mudou também na minha vida, né? Hoje eu sou convidada para dar palestras. No final do ano agora eu serei mestre de cerimônia de um evento muito grande dentro do mercado da organização. Então, assim, você acaba permeando outros caminhos que nem passavam na minha cabeça também. Então, eu só tenho a agradecer. E você participa também de um programa em rede nacional, no SBT. Conta pra gente, porque eu perguntei de projetos futuros, eu não sabia o que podia falar, mas esse eu sei que, porque já foi ao ar, ele né? está em andamento ainda, né? Provavelmente a gente está vendo, eu tenho um quadro dentro do programa. Isso, esse a gente pode falar. Eu já fui gravar algumas pautas, né? Falando sempre sobre organização. Então é um mundo novo, assim, para mim, que na verdade a gente aprende fazendo, né? A gente está aqui e está aprendendo, e é duro isso, né? E a gente tem uma excelente professora, vamos combinar, né? Extremamente generosa. E vocês não sabem também o quanto que eu aprendo com vocês. E muitas pessoas me perguntam, né? Como é que é a escolha das tricoteiras? Não tem uma escolha. Eu costumo dizer que é o universo, ele vai colocando as pessoas naquele momento certo, de acordo com afinidade. Eu tenho uma curiosidade. Pergunta. Como nasceu o tricotar pra você? O tricotar nasceu pra mim, eu nunca tinha pensado em trabalhar com mulheres. Eu tinha até uma aversão. Eu sempre tive uma energia masculina muito alta. Mas aí eu comecei a ouvir que... Ai, você me inspira. Ai, você me inspira. E aí eu falei, por que não criar um projeto para as mulheres estarem à frente? Porque eu sempre pensei nisso, de dar o protagonismo, de trazer, eu sempre lutei pela igualdade, né? E aí surgiu o Tricotar, um espaço, desde o começo, sempre foi... eu sempre pensei, eu poderia estar sozinha, mas eu quero ter mais mulheres, com mais mulheres à frente das câmeras, e aí foi surgindo, ele surgiu na rádio, né, eu conto no vídeo, no começo desses programas especiais, e o formato dele sempre foi esse, ter uma convidada, ter as minhas comentaristas, e a ideia do o tricotar, é essa conversa, é esse bate-papo, mas já falei algumas vezes, né, o tricô, ele é um ponto, quando ele é um ponto sozinho, ele é só um ponto. E aí, quando ele vai se juntando com outros pontos, ele se torna uma trama, e essa trama se transforma em qualquer peça imaginável. E o tricotar é isso, é essa trama, é esse conjunto, essa comunidade de mulheres incríveis como vocês. Gente, ele me entrevistou, a Madame me entrevistou. Meninas, pra gente finalizar, é um prazer enorme ter vocês no time. Obrigada. Tá sendo muito gostoso fazer esses programas especiais. Tá aparecendo as redes sociais de vocês, e espero vida longa a todos os nossos projetos. Que assim Que assim seja. Um beijo pra vocês. Semana que vem tem mais Tricotar. Vamos dar um tchau lá na câmera.